Olá, gente! Hoje nós vamos estudar a fisiologia da membrana celular no tocante aí ao transporte de substâncias. Então, vamos lá. Vamos estudar os eletrólitos importantes e outras substâncias. Vimos na nossa primeira aula que existe dois ambientes, né? Existe o líquido extracelular, que circunda as células, e existe o líquido intracelular, que faz parte aí da composição interna das células. Na nossa primeira aula foi dada algumas informações com relação à composição, os principais íons e substâncias nutritivas e gases respiratórios que estão presentes nesses dois ambientes. No entanto, não foi informado nenhuma concentração, né? O valor da concentração ficou a desejar e hoje nós vamos ter esses valores aqui, né, revelados. Então, percebam que no líquido extracelular nós vamos ter presente o sódio, potássio, cálcio, magnésio, cloreto, bicarbonato, fosfato, sulfato, glicose, aminoácidos, colesterol, fosfolipídios, gordura neutra, oxigênio, dióxido de carbono, pH e proteínas. A composição é a mesma, né? Para o líquido extracelular e o líquido intracelular. O que vai diferenciar aí é apenas a concentração desses íons e substâncias. Dentre esses íons, o mais importante para nós será aí o sódio e o potássio. Vejam aqui a concentração. O sódio tem 142 miliequivalentes por litro no líquido extracelular, enquanto que o sódio só tem 4 miliequivalentes por litro. Já no líquido intracelular, sódio com 10 miliequivalentes por litro e potássio com 140 miliequivalentes por litro. Como essas duas substâncias são importantes para a homeostasia da célula, nós vamos focar no estudo dela, né, mais adiante, quando for tratada da bomba de sódio e potássio. Isso não quer dizer que os demais íons não são importantes, certo? Mas a gente vai dar só uma adiantada aí. Vejam aí os valores da glicose, alto, né, no líquido extracelular, 90 miligramas por decilitros, e no meio intracelular o valor vai variar de 0 a concentração, melhor dizendo, vai variar de 0 a 20 miligramas por decilitro. Aminoácidos, 30 miligramas por decilitro no líquido extracelular, no líquido intracelular, 200 miligramas por decilitro. Aqui nós temos os lipídios, né, os principais, colesterol, fosfolipídios e gordura neutra, que corresponde aí a 0,5 gramas por decilitro no líquido extracelular. No líquido intracelular, 2 a 95 gramas por decilitros. E abaixo nós temos as pressões parciais aí do oxigênio, do dióxido de carbono. Interessante saber aqui que o pH no líquido extracelular é de 7,4 e isso é importante, ele tem que estar neste valor, qualquer alteração acaba aí comprometendo a homeostasia da célula. E notem que no líquido extracelular, esse pH ele é 7, certo? Então, vamos lá, seguir adiante, vamos falar um pouco da composição da membrana celular, que vimos na aula passada que ela é formada por uma bicamada lipídica, né? Constituída aí de fosfolipídios, principalmente, majoritariamente, mas existem outros lipídios também envolvidos aí na sua composição. Esses lipídios, eles têm natureza anfipática, né? Uma extremidade com afinidade para os meios líquidos, a água aí, por exemplo, e outra hidrofóbica. Tem medo da água, ficam ambas as extremidades, né, unidas aí, evitando o contato com esse ambiente, certo? Então, a cabeça do fosfolipídio é hidrofóbica e suas caudas são hidrofílicas. E, em decorrência dessa natureza, a organização dos fosfolipídios é assim, formando uma bicamada lipídica. Com relação às moléculas de proteína, que também fazem parte da membrana celular, elas também vão ter a mesma natureza anfipática. Percebam que as extremidades que estão voltadas tanto para o líquido extracelular quanto para o líquido intracelular
tem afinidade com esse ambiente líquido, né, com a água, enquanto que as extremidades hidrofóbicas, elas estão em contato íntimo aí com essas regiões dos fosfolipídios que também têm a mesma natureza. Quanto à classificação das proteínas, elas podem ser classificadas em canais, bombas e transportadores. E as proteínas, elas são importantes porque elas vão deslocar material através da membrana, né? E são funcionalmente classificadas como já vimos, né? Canais, bombas e transportadoras, certo? Vamos seguir adiante. Transporte através das membranas celulares. Então, vai ser dividido aí um transporte passivo e um transporte ativo. Nessa figura, nós temos as vias de transporte na membrana celular e seus mecanismos. A difusão simples, a difusão facilitada, ambas, né, correspondendo aí ao processo de difusão da célula. Não há gasto de energia, não há utilização aí das moléculas de ATPs. Já no transporte ativo, nós temos aqui as moléculas participando, as moléculas carreadoras ou transportadoras, que utilizam a energia aí para que assim aconteça. Né? Utiliza aí as moléculas de ATPs, certo? Vamos seguir adiante. Vamos falar agora do transporte passivo, que, como foi dito, é aquele tipo de transporte ao favor do gradiente de concentrações ou eletrolítico, de ocorrência espontânea por difusão simples através da bicamada lipídica ou por difusão facilitada através de canais e transportadores passivos. Reforçando aqui, não há gasto de energia e o movimento vai ocorrer do ambiente mais concentrado para aquele ambiente menos concentrado, a favor de um gradiente de concentrações, ou, como o próprio termo diz aqui, um gradiente eletroquímico. Aqui nós temos alguns exemplos, né, de transporte passivo, difusão simples, mediada por canal, mediada por transportador, certo? E aí, no caso, como vimos, nós temos aqueles transporte, né, o transporte facilitado, que permite aí a utilização de proteínas transmembranas para transportar algumas substâncias. No caso de transporte mediado por canal, um exemplo aí é o que acontece com o transporte de água, né? Existe uma proteína, a aquaporina, que vai permitir a transferência da água do líquido extracelular para o líquido intracelular, ou o contrário também pode ocorrer, viu, gente? Então, vamos mais adiante. Aqui nós temos uma figura apenas ilustrando, né, o que significa esse gradiente de concentração. Ok? Então, do ambiente, eu tenho aqui uma determinada molécula muito concentrada e em uma região e na outra extremidade com pouca concentração. Então, a tendência da difusão é ocorrer esse movimento do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, utilizando aí a energia cinética das moléculas para promover esse movimento. Vamos para a definição de difusão. Consiste no movimento cinético das moléculas ou dos íons através de espaços intramoleculares da membrana celular ou em combinação com proteínas carreadoras. Certo? Aqui é só uma figura ilustrando a difusão de moléculas em fluidos durante um milésimo de segundo. Percebam que esse movimento, ele decorre justamente da energia cinética. E como é que acontece essa energia cinética? Uma molécula se choca com a outra e aí, a partir desse choque, é formado aí esse tipo de energia que faz com que essas moléculas se desloquem. Então, quanto mais concentrado eu tenho aqui uma determinada molécula, maior será essa energia cinética aí acontecendo, certo? Uma vai se chocando com a outra e vai acabando se dispersando aí pela solução. As vias de ocorrência: pelos interstícios da bicamada lipídica, como foi falado, né, por meio dos espaços intramoleculares, ou por proteínas canais da membrana celular. Aquelas proteínas, como foi falado anteriormente, da aquaporina, que é uma proteína canal que leva a água até
o meio ou líquido intracelular, se assim o líquido extracelular estiver em uma concentração elevada desse soluto. Bem, aqui nós temos um GIF que ilustra bem o transporte mediado pela difusão simples. Vejam que as moléculas atravessam a bicamada lipídica com muita facilidade através desses espaços intracelulares. A intensidade de difusão ela vai ser dependente aí de 3 fatores: da quantidade de substâncias disponíveis, ou seja, quanto maior a quantidade de substância, ou seja, uma molécula ou íon, mais intensa será essa difusão. A velocidade do movimento cinético, né? Quanto mais concentrada aquela região de um determinado soluto, mais elas vão se chocar e, consequentemente, maior será a intensidade de difusão. O número e tamanho das aberturas das membranas. Aqui ela faz referência justamente à natureza molecular da membrana celular. Então, se essas membranas apresentam espaços intramoleculares maiores, certo? Então, aí é com relação a essa espessura, bem que a espessura da membrana é sempre a mesma. Mas, vamos lá adiante. Difusão das substâncias lipossolúveis. Então, a bicamada lipídica, ela consegue difundir com muita facilidade essas substâncias, porque tem a mesma natureza química. Então, ocorre através da bicamada lipídica das membranas celulares. Fator importante para que isso aconteça é a lipossolubilidade das substâncias, ou seja, tem a mesma natureza química da bicamada lipídica. E como exemplo de substâncias nós temos o oxigênio, o dióxido de carbono, o nitrogênio, o álcool. Muitos hormônios esteroides conseguem passar com muita facilidade através da bicamada lipídica, certo? Justamente por ter essa natureza semelhante à das bicamadas. Velocidade de difusão vai ser diretamente proporcional à solubilidade da substância. Então, quanto mais solúvel for essa substância, mais ela vai conseguir atravessar essa bicamada lipídica com muita facilidade. Difusão de substâncias não lipossolúveis. Aí a coisa fica mais difícil. Então, eu vou ter aí uma substância que não tem a mesma natureza da bicamada lipídica. Para isso acontecer, eu vou precisar de ajuda. A substância vai precisar de uma ajuda para poder adentrar o interior da célula, para poder conseguir chegar lá no interior da célula, certo? E aí nós vamos partir para o auxílio das proteínas, né? Então, ocorre por meio de canais proteicos que penetram por toda a espessura das membranas celulares. E quais são as substâncias que precisam aí dessa ajudinha, né, dessa proteína canal aí para poder adentrar a célula? A água, a ureia, o glicerol são exemplos de substâncias que precisam aí dessa ajudinha. Exemplos de canais proteicos, nós temos os canais de água, representado aí pelas aquaporinas, e os canais iônicos que vão carregar aí alguns íons. Difusão pelos canais proteicos. Então, nós temos aqui uma figura que ilustra bem esse canal, certo? Ele é formado aí por proteínas que elas se organizam de tal forma que deixam aí um orifício que comunica, né, o meio intracelular com o meio extracelular. Forma aí uma solução de continuidade entre esses dois ambientes, certo? Definição. Consiste no movimento cinético de moléculas ou íons por canais proteicos. As substâncias podem se deslocar por difusão simples através desses canais, que é o que acontece, que foi falado, né, da água. Então, proteínas canais são vias tubulares, como podemos observar aqui, tubos proteicos, que se organizam de tal forma, né, por toda a espessura da bicamada lipídica, e que permite essa comunicação aí entre os líquidos extracelular e intracelulares. A composição das proteínas, elas são proteínas integrais da membrana, são aquelas proteínas, lembram lá da nossa aula que falou justamente sobre
as funções da célula e das organelas e das inclusões. Então, essas proteínas, elas atravessam toda a espessura da membrana celular. Por isso são chamadas de proteínas integrais. Características das proteínas canais. A primeira, permeabilidade seletiva a certas substâncias. Então, não é qualquer substância que vai adentrar essa célula ou sair dela, como podemos observar aqui, né, a setinha indo e voltando, certo? Então, não é qualquer substância. Então, ela vai selecionar as substâncias que vão poder adentrar, é como a aquaporina, né, o canal de água. Então, só a molécula de água pode entrar por meio dessa estrutura, ela vai permitir que a água adentre, certo? Os canais podem ser abertos ou fechados, como podemos observar aqui na figura, né? Temos canais fechados e um canal aqui aberto. No caso desses canais fechados, nós vamos ter estruturas que são chamadas aí de comportas ou portão, que são regulados por sinais elétricos, né, canais dependentes aí de voltagem, ou químicos, canais dependentes aí de ligantes, certo? Então, nós temos aqui os canais fechados, que tem aqui as comportas, a comporta aberta, aqui a comporta fechada, e aqui canais abertos. O poro mantém essa solução aí de continuidade entre um líquido extracelular e o líquido intracelular. E essa setinha indica, né, a direção dessas moléculas ou desses íons. Pode acontecer em ambas as direções. Aqui também da mesma forma. Então, aqui há um controle, né, na entrada e na saída de certas substâncias. Permeabilidade seletiva das proteínas canais. São seletivas para o transporte de um ou mais íons ou moléculas específicas. Essa seletividade resulta das seguintes características do canal proteico: o diâmetro, a forma, a natureza das cargas elétricas, a natureza das ligações químicas ao longo de suas superfícies internas. Então, aqui nós temos uma estrutura de proteína canal de potássio. Percebam aqui a proteína integral, né? Ela tem essa forma aqui, onde na extremidade, no líquido intracelular, como podemos observar, ela se encontra fechada, certo? Só há comunicação nessa região aqui com o meio extracelular. Existem áreas de ligação que vai permitir aí essa seletividade. Então, esses locais de ligação são específicos para determinados ligantes. Como, por exemplo, aqui temos o potássio, né? Então, essa região se liga ao potássio. Quando se liga, ocorre aí a mudança conformacional da molécula, fazendo com que esse potássio adentre a célula. Então, nessa extremidade que agora está fechada, ela se abre e a região onde está aberta tende a se fechar, certo? Então, a permeabilidade seletiva, como vimos, vai depender aí do diâmetro, da forma, da natureza das cargas elétricas, da natureza das ligações químicas ao longo de suas superfícies internas. Nessa figura 8, nós temos a lei de difusão de Fincke. Esta lei ela relaciona matematicamente fatores que influenciam a taxa de difusão simples através de uma membrana. Então, na lei de Fincke, na lei de difusão de Fincke, você pode expressar matematicamente, por exemplo, né, a taxa de difusão, que vai ser proporcional aqui à área da superfície da membrana celular, do gradiente de concentração da substância envolvida e da permeabilidade da membrana. Você multiplica tudo isso e vai dividir pela espessura dessa membrana. E aí você vai ter o valor real da taxa de difusão. Importante isso lá para a fisiologia do sistema respiratório também. Quando a gente for falar um pouquinho mais adiante desse sistema, a gente vai tratar mais especificamente dessa taxa de difusão. A permeabilidade da membrana também tem como calcular, certo? Então, dependendo, para chegar a valores, nós vamos precisar de algumas informações, como a solubilidade lipídica
e o tamanho da molécula envolvida. Então, para eu saber a permeabilidade da membrana, eu tenho que ter essas informações. E aqui nós temos a equação, ou a fórmula que permite calcular a permeabilidade da membrana, que é diretamente proporcional à solubilidade lipídica e ao tamanho da molécula. Certo? E vimos que a solubilidade lipídica ela é importante. Então, quanto mais uma solução, uma molécula ou um íon for solúvel nesse ambiente, melhor. Mas aqui nós temos alguns fatores que vão afetar a taxa de difusão através de uma membrana celular. Quais são os fatores que podem afetar essa taxa de difusão? A solubilidade lipídica, que foi falado, né? Quanto mais solúvel for uma molécula ou um íon, uma substância, vamos colocar assim, mais fácil vai ser para ela se difundir. O tamanho molecular dessa substância envolvida, a espessura da membrana, o gradiente de concentração, a área de superfície, ou seja, se eu tenho uma grande área, mais fácil será para esses processos ocorrerem. A composição da camada lipídica, que como eu falei, vai ser variável, certo? Eu posso ter aí a gente viu na aula passada que existem alguns tipos de fosfolipídios, então dependendo da membrana celular envolvida aí, a composição vai variar. E aqui nós temos esses fatores, né, ilustrados, né, a área de superfície, composição da camada lipídica, lipossolubilidade, tamanho da molécula, espessura da membrana e gradiente de concentração. Todos esses fatores aqui afetam a taxa de difusão através de uma membrana celular. As comportas das proteínas canais. Como falamos, né, existem algumas proteínas que apresentam aí esses portões. Então, se abrem ou se fecham, dependendo aí da ligação de certas moléculas com os seus ligantes. Então, aqui como exemplo, nós temos transportes de íons sódio e potássio através de proteínas canais. Na figura superior, que ilustra aí a comporta fechada, né, veja que o sódio ele se liga a essa proteína e aí nós temos a abertura da comporta, porque ocorre aí uma modificação da configuração da molécula, ocorre uma mudança configuracional. Já no potássio, como podemos ver, a comporta ela está fechada no meio intracelular, no líquido intracelular. Certo? E aí, quando ocorre a ligação do potássio com essa molécula, também ocorre mudança conformacional, como podemos observar. E aí, a comporta se abre, certo? No meio extracelular, o sódio, né, vai se ligar à proteína, a comporta se abre, o sódio adentra. No caso do potássio, a comporta vai estar fechada no meio intracelular. Quando o potássio se liga, ocorre a abertura da comporta e, consequentemente, a passagem do potássio para o meio extracelular. As comportas das proteínas canais, vamos falar um pouquinho mais. Fornecem meio para controlar a permeabilidade iônica dos canais, então ela consegue controlar, ela consegue selecionar. São possivelmente extensões da molécula proteica. A sua abertura ou fechamento podem ser controlados pelos seguintes mecanismos: por variações de voltagem, a conformação molecular do canal ou das ligações químicas reage ao potencial elétrico da membrana celular, ou por controle químico, por ligantes, dependem da ligação de substâncias químicas com a proteína, causa alteração conformacional da molécula, da proteína ou de suas ligações químicas. Então, nós temos esses dois mecanismos aqui que vão ser responsáveis pela abertura das comportas. Pode ser por uma interação química ou por voltagem elétrica. Estado aberto versus estado fechado dos canais com controle. Então, nós temos aqui canais controlados por voltagem, ele é do tipo tudo ou nada, ou seja, uma vez ocorreu a voltagem elétrica, ela com certeza vai abrir, certo? Então,
não vai, é tudo ou nada, ou abre ou fecha, dependendo do limiar da voltagem. Em determinado potencial de voltagem, o canal pode permanecer fechado, enquanto o outro nível de voltagem, o canal pode permanecer aberto por um certo período de tempo. Então, vai depender aí da voltagem elétrica presente ali na membrana celular, que vai permitir, se for atingido aquele limiar, ocorre a abertura da comporta, se não, permanece fechado, ou tudo ou nada. E aqui nós temos outra figura que ilustra bem isso, registro do fluxo de corrente por canal de sódio dependente de voltagem isolado, demonstrando o princípio de tudo ou nada da abertura e fechamento e do fechamento do canal, certo? Então, nós temos aqui no eixo X os segundos, Y nós temos as voltagens. Percebam que onde ocorre a formação desses picos representam justamente a abertura aí do canal, no caso aí, canal de sódio, certo? Então, aberturas quando atinge aí 3 microamperes, certo? Já na figura abaixo também percebam que atingiu aí o 3, abre as comportas, porém aqui a gente percebe que a duração da abertura é maior, certo? Quando comparamos com a abertura dos canais de sódio acima. Então, nós vamos ter várias aberturas por um curto período de tempo. Quando a voltagem nela atinge aquele limiar, aquilo que vai permitir, aquela voltagem que vai garantir mesmo a abertura das comportas. Método de fixação de placa para registrar a ocorrência única que flui em canais únicos. Isso aqui é só a metodologia, uma técnica utilizada para verificar justamente como é que se dá o registro aí da corrente iônica, certo? Então, essa é uma metodologia utilizada para aferir aí esse fluxo, o registro do fluxo de corrente por um canal proteico. E aqui só temos a descrição. Esse ponto é só mais relacionado aí a conhecimento. Então, vejam que coloca-se uma micropipeta, temos aqui uma célula, nós temos esse instrumento, né, que é a micropipeta. Essa micropipeta, ela tem um diâmetro de 1 a 2 micrômetros, ela é muito pequena, muito precisa, é colocada sobre a parte externa da membrana celular, como podemos observar aqui na figura. Em seguida, é feita uma sucção dessa porção da célula que contém a membrana por parte da pipeta, né? Então, é feita a sucção da pipeta para aspirar a membrana contra a ponta da pipeta, criando aí a selagem entre a ponta da pipeta e a membrana celular. Com isso, é colocado, como podemos ver, um instrumento que acaba registrando a voltagem elétrica aí. Então, o resultado é o registro do fluxo de corrente elétrica na placa de membrana. Esse registro também ele pode ser feito retirando essa porção da membrana, né, formando aí o que a gente viu de... Cadê? Placa de selagem. E colocando depois em uma solução, que pode aí o pesquisador manipular essas concentrações. Então, aqui nós temos a placa da membrana em uma solução que pode aí ser considerada pelo pesquisador. A livre vontade dele, ele pode determinar aí as concentrações para estudo. E depois faz os registros, certo? Recolhe a informação, faz o registro da voltagem aí dessa placa diante de uma determinada substância em solução aí. Difusão facilitada é o nosso próximo tipo de difusão, certo? A definição consiste no transporte das moléculas ou dos íons através da membrana celular por meio de ligação química com proteínas carreadoras específicas. É conhecida também como difusão mediada por carreador. Então, mais uma vez, nós temos aqui a membrana celular
com as suas proteínas carreadoras. Lembrando ó, que na extremidade aqui, ela está aberta. A voltada para o meio intracelular, fechada. Na figura seguinte, nós já vemos a abertura da região onde está fechada, com fechamento da região onde ocorreu a ligação da molécula, certo? Ocorre aí a mudança da configuração aí da estrutura molecular. Algumas substâncias transportadas, né, por meio de difusão facilitada. A glicose, galactose, frutose por meio aí da proteína carreadora GLUT. E muitos aminoácidos também são transportados através desse mesmo mecanismo, utilizando aí uma proteína carreadora. Então, será que vocês entenderam? Eu tenho aqui, por exemplo, uma molécula que está sendo transportada. Vejam que essa molécula ela tem uma abertura com meio extracelular. Aqui não tem dizendo, né, ao certo meio extra ou intracelular, mas vamos assim pensar que aqui é o meio extracelular e aqui o meio intracelular. Quando essa molécula se liga no local de ligação, ocorre uma mudança da configuração da molécula. E aí fecha essa região e abre a região onde estava fechada justamente para que a proteína seja lançada no meio ou no líquido intracelular. Diferença entre difusão facilitada e difusão simples. Então, o que vai distinguir uma da outra? A velocidade de difusão aumenta em proporção direta à concentração da substância difusora. Isso é para a difusão simples. E já na difusão facilitada, a velocidade de difusão tende a um máximo à medida que a concentração da substância difusora aumenta. Esse gráfico mostra bem, consegue definir melhor essas distinções. Então, no eixo X, eu vou ter a concentração de substância, no Y, a velocidade. Percebam que na difusão simples, como a própria definição diz, né, que a velocidade de difusão vai aumentar proporcionalmente, como é ilustrado aqui, ó, ela é proporcional. Quanto maior a quantidade de substância, maior vai ser a sua difusão. Já na difusão facilitada, não vai ser bem assim, porque existe a presença de uma proteína transportadora, que é ela que vai regular a passagem da substância de um ambiente para o outro. Então, vai chegar um certo momento que mesmo tendo uma concentração grande no meio extracelular, a proteína não vai dar conta, porque ela executa essa função, né, de carrear a substância do meio extracelular para o meio intracelular a uma certa velocidade. Lembram lá que existe ainda o tempo de ocorrência da mudança da configuração da proteína para que ocorra a entrada? Então, isso acaba limitando também a velocidade aí de difusão, certo? Então, as proteínas, elas tendem a não dar conta da demanda, né? Ela precisa de um tempo para justamente levar essa substância para o interior da célula. Fator que delimita a velocidade da difusão facilitada. A velocidade de mudança conformacional da proteína carreadora, que eu falei ainda há pouco. Eu preciso de um tempo para que ela possa se transformar, né? Abrir, como a gente viu, mudar a sua estrutura para garantir que a substância adentre a célula. Aqui nós temos na figura 14, difusão facilitada por meio de uma proteína carreadora. As proteínas carreadoras nunca formam uma passagem contínua entre o líquido extracelular e intracelular. Como vimos, precisa de uma mudança conformacional. Essa figura ela ilustra bem como isso acontece. Então, aqui, fazendo uma analogia, né, nós temos o Oceano Pacífico de um lado e o Oceano Atlântico. Para esse barquinho poder adentrar, ele precisa passar esses portões, certo? E para passar nesses portões leva certo tempo, que tem que ter permissão para poder adentrar, certo? Então, esse barquinho vai
demorar a chegar até o Oceano Atlântico, porque precisa atravessar esses portões. Então, passagem aberta para um lado, estado de transição em ambos os portões fechados, passagem aberta para o outro lado. Na figura B, nós temos justamente a representação, mas aqui exemplificando o que de fato acontece nas membranas celulares, né, onde ocorre a mudança da configuração da molécula, uma mudança conformacional. E para isso, percebam que a molécula a ser transportada, ela precisa se ligar. E essa mudança só vai acontecer quando ocorre essa ligação. Ocorreu a ligação, ocorreu a mudança, né? Então, fechou aqui e abriu para a molécula poder adentrar aí o líquido, o meio intracelular. Fatores que afetam efetivamente, vamos corrigir, fatores que afetam a velocidade efetiva de difusão. Então, nós temos a intensidade da difusão efetiva é proporcional à diferença de concentração através da membrana. Assim, a velocidade efetiva de difusão para dentro da célula é proporcional à concentração externa menos a concentração interna. E aqui nós temos essa fórmula que pode calcular essa difusão efetiva, certo? Então, a difusão efetiva vai ser proporcional aí à concentração do ambiente, do meio, a concentração de uma determinada substância, molécula ou íon externo, menos a concentração de uma substância, molécula ou íon do meio interno, certo? E aqui nós temos uma figura que ilustra o efeito da diferença de concentração que pode causar a difusão das moléculas e íons através da membrana celular. Foi o que a gente viu, né? Eu tenho aqui uma determinada substância, molécula ou íon, em uma concentração alta, quando comparada com o ambiente interno, que tem uma concentração baixa. Então, como essa concentração está elevada, a tendência é que essas moléculas se choquem mais e adentrem a essa estrutura, né? Passem através da membrana celular para este ambiente interno. E a tendência é que ocorra aí a igualdade aí das concentrações, né? Então, a difusão busca justamente isso, igualar as suas concentrações do ambiente externo com o ambiente interno. O próximo, efeito do potencial elétrico na membrana sobre a difusão dos íons, o potencial de Nernst. A aplicação de um potencial elétrico através da membrana faz com que as cargas elétricas dos íons se movam através da membrana, mesmo que não exista diferença de concentração para provocar esse movimento. E aqui temos mais uma fórmula para determinar isso. Não precisa vocês ficarem receosos com relação a essas fórmulas, porque é só conhecimento, certo? Então, aqui nós temos a força eletromotriz em milivolts, que vai ser igual a mais ou menos 6,1 log da concentração 1 dividido pela concentração 2, certo? Não precisa se espantar, ficar angustiado com essas fórmulas, porque não vai ser de nosso interesse, é só conhecimento mesmo. Então, o que é que esse segundo evento diz? Que mesmo eu tendo aqui as concentrações iguais, se eu colocar aí, se eu aplicar um potencial elétrico através dessas membranas, como podemos observar aqui, mesmo assim vai ocorrer a difusão, certo? Como acontece aqui. Então, tá igual as concentrações? Tá. Aí, o que aconteceu? Uma carga elétrica foi aplicada nessa membrana, como podemos observar, e acabou garantindo aí que essa molécula aqui, que é carregada negativamente, adentrasse a célula, como podemos observar aqui. Olha a cargazinha negativa aí, certo? Então, a tendência é que ela adentrasse. Terceiro, efeito da diferença de pressão através da membrana. Então, a pressão podemos definir como a soma de todas as forças das diferentes moléculas que se chocam com determinada área de superfície em certo instante.
Então, esse é o conceito de pressão. É o somatório das forças exercidas sobre as paredes de um determinado recipiente, certo? Ou de uma determinada área. E aqui nós temos um pistão, pode ser também representado por uma seringa. Então, se eu tenho, por exemplo, uma seringa e aperto essa seringa, então o ar contido nessa seringa vai passar para o ambiente externo, porque eu estou aplicando aí uma pressão. Então, percebam que as moléculas tendem a se concentrar e acabar indo para a direção externa, certo? Porque aí está sendo aplicada uma pressão, no caso aqui representada por um pistão, mas podemos fazer isso com uma seringa, colocando uma solução, certo? É o que acontece quando aplica uma injeção, né? Então, vai lá, o enfermeiro aspira a medicação e para que essa medicação adentre na musculatura ou na veia, é aplicada aí uma pressão, certo? Um exemplo aí. Osmose. Vamos agora para o nosso próximo tipo de difusão. É um tipo especial de difusão, onde aqui, no caso, quem vai participar é o solvente. No caso, o solvente universal, a água. Definição: movimento de água através de uma membrana em resposta a um gradiente de concentração de soluto. E aqui vale recordar que a água, ela é amiguinha do sódio. Aonde o sódio tá, a água vai atrás, certo? Então, existe aí, eles são grandes amigos, né? Então, aonde o sódio tá, a água vai atrás. Ela é amiga inseparável do sódio. Existe uma alta concentração de água nos locais onde há uma baixa concentração de solutos ou vice-versa. Mais adiante eu vou explicar. Vamos só partir para esses pontos que estão colocados no slide. A água ocorre por canais, não ocorre, ela é transportada por canais específicos de água, que são conhecidos também como aquaporinas. E aqui nós temos um exemplo, né? Eu tenho uma solução de cloreto de sódio, uma concentração concentrada desse cloreto. Então, a tendência é que a água ela seja transportada por esses canais de água para essa região que apresenta aí essa concentração. Basta lembrar, por exemplo, eu coloco sal numa salada. Passa um determinado período de tempo, quando eu vou olhar lá, né, tem a formação de água, porque justamente a água foi atraída pelo sal, que contém sódio. Um exemplo mais específico ainda, né? Podemos colocar aí no vinagrete. Você corta, pica um monte de verdurinha, coloca sal, quando pensa que não, tá cheio de água. Justamente porque a água contida nas verduras foram transportadas, né? Passaram da parede celular adiante para justamente ir para aquela região onde está mais concentrada a solução. Pressão osmótica é a força contrária à osmose, ou seja, é a quantidade de pressão necessária para interromper a passagem do solvente através de uma membrana semipermeável. Então, sempre que vocês ouvirem esse termo pressão osmótica, sempre coloquem na cabeça de vocês que é a força contrária, certo? Aqui nós temos uma figura que demonstra a pressão osmótica causada por osmose em uma membrana semipermeável. Então, aqui, essa coluna aqui representada em centímetros de água ilustra justamente a pressão osmótica. Então, percebam que antes dessa condição estava tudo aqui equilibrado. Quando começou a operar aí o processo osmótico, a água começou a migrar para a região mais concentrada que contém aí um determinado soluto, certo? E essa coluna aqui representa justamente a pressão. Ela para, a partir desse momento, de ocorrer a osmose. E aí eu posso fazer o registro da pressão osmótica. Aqui cessa a osmose, então eu já posso fazer a aferição dessa pressão osmótica. As unidades.
atmosferas, o ATM, ou milímetros de mercúrio, né? Também esse milímetro de mercúrio utilizado aí na aferição, né, de pressões arteriais. Mas não confunda, não tem nada a ver. Certo? A gente está falando aqui de osmose. A importância do número das partículas osmóticas, concentração molar na determinação da pressão osmótica, que são termos, são conceitos que também eu só vou mesmo fazer a leitura, certo? Então, a pressão osmótica exercida pelas partículas em solução, sejam elas moléculas ou íons, é determinada pelo número dessas partículas por unidade de volume do líquido. Aqui é onde nós vamos utilizar a pressão osmótica, né, na determinação aí da concentração molar. Isso vai ser importante na determinação da osmolaridade, né, osmol, que se refere ao número de partículas osmoticamente ativas de soluto presente em 1 kg de solvente. E osmolaridade refere-se ao número de partículas osmoticamente ativas no soluto contido em 1 litro de solução. Então, vejam que aqui eu tenho a unidade quilograma e aqui eu tenho litro. Um vai ser em solução e o outro vai ser em massa. Tonicidade, termo fisiológico utilizado para descrever uma solução e como esta solução afeta o volume da célula. Assim, nós vamos ter uma solução isotônica, uma solução hipertônica e uma solução hipotônica. Então, vamos ver como é que essa célula se comporta mediante, né, em presença aí a essas determinadas soluções. E como exemplo, nós temos aqui o eritrócito. Né? O eritrócito, quando ele está em uma solução isotônica, ou seja, as concentrações tanto do líquido extracelular quanto do líquido intracelular estão equivalentes, estão nas mesmas concentrações. Então, não há, né, a saída de água, nem a entrada de água, está tudo estabilizado. Quando eu coloco, por exemplo, essa hemácia normal em uma solução hipertônica, ou seja, uma solução bem concentrada, a tendência é que essa hemácia ela perca a água, consequentemente ela vai reduzir o seu tamanho e vai ficar nessa condição que é conhecida como crenada, certo? Ela vai ficar murchinha em decorrência da perda de água. Quando eu coloco essa mesma hemácia em uma solução hipertônica, ou seja, uma solução com uma baixa concentração aí de um determinado soluto, o que é que vai acontecer? A tendência é que essa célula, ela, por osmose, né, difunda água e acaba aqui nessa condição, fica inchada. E se essa condição, ela persistir, ou seja, se essa solução ela for muito hipotônica, o que é que pode acontecer com essa célula é que ela se rompa, ela se lise, certo? Então, é o estado fisiológico da célula mediante a sua presença, né, em certas condições de uma determinada solução. Transporte ativo. Vamos para a definição. E lembrando que aqui nós vamos ter a participação das moléculas de ATP, facilitando aí o processo de transporte. Sem esses ATPs não tem como o transporte ocorrer, porque precisa de energia. É um transporte com gasto energético. Além de ocorrer também a participação, não vamos esquecer, da energia cinética das moléculas também, certo? Então, vamos para a definição. Consiste no transporte de moléculas e íons através da membrana celular em combinação com uma proteína carreadora contra um gradiente de concentração elétrico, pode ser um gradiente de concentração, pode ser um gradiente elétrico ou de pressão. E aqui nós temos a figurinha ilustrando bem isso, né? Nós temos a proteína aí transportadora, temos a moléculazinha aqui, ela precisa adentrar isso, para isso eu preciso de energia. Então, percebam que nesse ambiente aqui, que pode ser o intra ou extracelular, eu não sei,
aqui na figura ela também não ilustra isso, a concentração está baixa nesse ambiente e ela precisa adentrar a outra região que a concentração, como podemos observar, está alta. Então, é contra o gradiente de concentração que vai acontecer aí esse transporte. Por isso que existe a energia, que vai fazer com que empurre essa molécula para dentro deste ambiente que já está concentrado. Esse movimento requer uma fonte de energia adicional, além da energia cinética, e o transporte ativo ele pode ser dividido em transporte ativo primário e transporte ativo secundário, que a gente vai ver cada um destes a partir de agora. Então, vamos começar para o transporte ativo primário, tipo de transporte ativo onde a energia é derivada diretamente da degradação do trifosfato de adenosina, de ATPs, ou de qualquer outro composto fosfato com alta energia. Na figura aqui, mostra o mecanismo postulado para a bomba de sódio e potássio. A bomba de sódio e potássio vai garantir que o potássio ele esteja em uma concentração alta dentro da célula e vai garantir que o sódio ele esteja numa concentração alta fora da célula. Para isso, eu vou precisar, como já foi visto, das moléculas de ATPs que vão ceder energia para que esse processo aconteça. Então, vai ocorrer justamente a quebra da molécula com liberação de fosfato, né, e energia, formando aqui ATP e fosfato orgânico, certo? A enzima ATPase que vai garantir esse processo aí de ruptura das ligações de fosfato. E, consequentemente, dessa ruptura, né, liberação de energia aí para atender a essa função. Exemplos de transporte ativo primário. Nós temos a bomba de sódio e potássio, bomba de cálcio, transporte ativo de íons de hidrogênio. Temos outros, é só alguns exemplos aqui para vocês, certo? Mais adiante a gente vai discutir direitinho como é que acontece esse tipo de transporte do sódio e do potássio. Lembrando que é sempre contra o gradiente de concentração. No meio externo, nós vamos ter uma concentração grande de sódio e ela vai permanecer maior porque a bomba vai permanecer com aquele valor que a gente viu de 142 miliequivalentes por litro, certo? São esses os valores que devem ser mantidos aí no meio extracelular. Da mesma forma acontece com o potássio, tem que manter aquela concentração dentro deste ambiente. Bomba de sódio e potássio é responsável pela manutenção das diferenças de concentração entre o sódio e o potássio através da membrana, estabelece a voltagem elétrica negativa dentro da célula, por isso a importância dessa bomba de sódio e potássio. A proteína carreadora, ela é composta por duas proteínas globulares distintas. São duas proteínas, nós vamos ter a subunidade alfa e a subunidade beta. E aqui nós temos um GIF ilustrando, né, justamente isso, a participação do ATP para garantir que o sódio vá para o ambiente externo e o potássio para o ambiente interno por meio dessa proteína carreadora e com gasto de energia. Então, veja que são 3 moléculas de sódio que são lançados para o meio extracelular e 2 moléculas de potássio que são necessárias para o ambiente intracelular. A subunidade alfa apresenta 3 locais de receptores para a ligação de íons sódio, 2 locais de receptores para a ligação de íons potássio e uma porção interna que comanda com atividade ATPase. Ficou grudadinho aqui, certo? Com atividade ATPase, ou seja, tem essa enzima que vai quebrar o ATP com liberação aí do fosfato e liberação de energia. Aqui nós temos a figura 21, mecanismo de sódio-potássio ATPase, ilustrando como é que isso acontece. Então, vamos ver como tudo acontece de forma sucinta. Então, nós temos aqui o sódio, certo? Que vai se ligar a essa proteína, a subunidade alfa.
Vejam que já tem locais de ligação aqui presente nessa proteína, então 3 moléculas de sódio precisam ser ligadas a essa região, certo? E com isso ocorre, a partir desse momento que o sódio se liga, ocorre aí a liberação de energia. Essa liberação de energia faz com que ocorra a mudança configuracional da proteína. Como podemos observar, o sódio é lançado para o meio extracelular e, como consequência, o potássio ele se liga a regiões específicas para esses íons, certo? E, mais uma vez, nós temos aí a mudança da estrutura molecular, certo? Liberando aí os 2 íons sódios para o líquido intracelular. A bomba de sódio e potássio é importante para o controle do volume celular. Então, como vimos, deixa eu só colocar aqui, ilustrando como isso acontece. Como eu falei para vocês, o sódio ele é um íon que, quando presente em um determinado ambiente, acaba atraindo a água. A água é a grande amiga do sódio, certo? Então, no citosol, as proteínas e moléculas orgânicas com cargas negativas, elas atraem íons positivos. É aquela lei lá que a gente sabe da física, né? Sinais contrários, existe a atração, sinais iguais, né? Acaba ocorrendo, né? Sendo repelidos. Pois bem, a osmose de água para o interior da célula, ela vai acompanhar justamente este passo. Então, a partir do momento que adentra potássio e sai sódio, o que é que vai acontecer? Eu vou ter um íon a mais, uma carga positiva a mais lá fora da célula. O que isso vai acabar fazendo com que a água acabe saindo da célula e indo para este ambiente, porque a própria molécula ela tem algumas características bem peculiares a isso, certo? Então, regulação da bomba de sódio e potássio, que vai garantir justamente esse comportamento. Osmose da água para fora da célula pela perda de íon sódio. Então, eu vou ter aqui 3 moléculas de sódio que saem do interior da célula para o meio extracelular. Com a entrada de 2 potássios, eu vou ter aí um saldo para o sódio a mais, certo? E isso acaba contribuindo para a saída aí de água. Por isso que a bomba de sódio e potássio é importante para a manutenção do volume celular, ok? Porque o sódio acaba levando a água. Imagine se isso não acontecesse, ou se algum problema acontecesse e essa bomba de sódio ela não operasse. Então, a tendência era o acúmulo de água, certo? E isso acabaria deixando a célula muito entumecida, o que poderia provocar a sua ruptura, a sua lise. Então, a importância da bomba é justamente garantir também o equilíbrio da água nesses ambientes. Natureza eletrogênica da bomba de sódio e potássio. Transferência de 3 íons sódio para o exterior da célula, como vimos. Transferência de 2 íons de potássio para o interior da célula. Produção de potencial elétrico através da membrana celular. Então, a bomba de sódio garante a formação desse potencial elétrico, né? Lembrando que no meio intracelular, a carga ela vai ser negativa em decorrência desse padrão, enquanto que no meio extracelular, positivo. E quando é que vai ocorrer aí a formação de um potencial elétrico? A gente vai ver, né? Quando ocorre uma mudança nessa configuração aqui. Ou seja, o meio extracelular passa positivo e o meio intracelular negativo, extra e intra positivo. E aqui é só um modelo biológico da organização aí dessas cargas. E aqui um modelo físico,
certo? Então, a importância aí da bomba de sódio também na garantia aí de voltagem elétrica na célula. Então, toda célula do nosso corpo vai apresentar essa tendência, certo? Sempre no meio extracelular positivo, no meio intracelular negativo, garantidos aí pela bomba de sódio e potássio. Transporte ativo primário de íons e cálcio. De íons cálcio, desculpa aí. Então, o cálcio, como vimos, né, no líquido extracelular, o valor, a sua concentração é de 2,4 miliequivalentes por litro, e no líquido intracelular é de 0,001 miliequivalentes por litro. Então, a concentração do sódio no líquido extracelular é bem maior, certo? Então, para que o sódio adentre a célula e o cálcio adentre a célula, eu preciso também, como vimos, de bombas de cálcio, certo? E essas bombas de cálcio, elas vão estar distribuídas na membrana celular e também vão estar distribuídas nas mitocôndrias e no retículo sarcoplasmático. No caso aqui do retículo sarcoplasmático, ele vai estar presente no músculo liso e no músculo estriado. Então, aqui nós temos, né, as fontes. Sim, por que o cálcio ele é importante para as mitocôndrias? No processo até mesmo da formação de ATPs, certo? Então, cálcio vai ser importante para a contração muscular, certo? E nos processos aí que operam a fosforilação oxidativa. Transporte ativo primário de íons de hidrogênio. Então, aonde nós vamos observar a presença aí de transporte ativo de íons de hidrogênio? O primeiro deles, no estômago. Então, o estômago produz o ácido clorídrico. Para a formação do ácido clorídrico, eu preciso de hidrogênio, certo? É um dos compostos, né? Um dos elementos que vai compor aí esse ácido, o hidrogênio. As células que vão ser responsáveis pela produção de ácido clorídrico e, consequentemente, esse ácido clorídrico vai se dar por meio do transporte ativo primário de íons de hidrogênio, são as células parietais. Então, essas células elas têm capacidade de bombear sódio para o lúmen do estômago. Produção de ácido clorídrico. O outro local que vamos ver a produção também, o transporte também de íons de hidrogênio são nos rins. Então, nos rins, principalmente nos túbulos distais e nos ductos principalmente que estão presentes na região cortical do rim. Então, aqui nessa área, túbulos coletores proximais e ductos coletores da cortical, certo? Túbulos e ductos. Nessas regiões, nos túbulos e ductos, nós vamos ter aí a presença dessas células, as células intercaladas. E são essas células que vão fazer o transporte ativo primário de íons de hidrogênio, fazendo com que seja eliminado o excesso de íons de hidrogênio, sendo um componente aí constituinte da urina e também um mecanismo aí de controle do nosso pH. Transporte ativo secundário. É um tipo de transporte ativo onde a energia é derivada secundariamente da energia armazenada na forma de diferentes concentrações iônicas de substâncias moleculares secundárias ou iônicas entre os dois lados da membrana celular, geradas originalmente por transporte ativo. Ou seja, no transporte secundário eu vou ter inicialmente um transporte ativo. Esse transporte ativo é ele que vai me garantir a energia para que ocorra o transporte de determinados íons, certo? Garantindo aí a saída, a entrada dessas substâncias, né? Porque a gente vai ver que existem alguns mecanismos de transporte, como o SIMPORT, que
e o antiporte. Mais adiante tem umas figuras que vão ser bem interessantes na explicação desses dois tipos de transporte. E aqui nessa tabela nós temos alguns transportadores dependentes de sódio, né, utilizando aí o SimPort, ou seja, transportadores dependentes de sódio para potássio e cloreto, para glicose, aminoácidos, desculpa, gente, sais biliares e colina, além de neurotransmissores, certo? Então, todos estes aqui dependem do sódio para serem transportados, né? Então, aqui o potássio, o cloreto, a glicose, aminoácidos, sais biliares, colina e neurotransmissores. O antiporte vai precisar do sódio, né? Sódio aqui no transporte de hidrogênio e cálcio. Também existem alguns transportadores não dependentes de sódio, como bicarbonato e cloreto. Então, tipos de transportadores, SimPort e antiporte. Então, vamos lá. Vamos falar de um transportador, no caso aqui, cotransporte de glicose e aminoácidos junto com o sódio. Aqui é aporte, certo? Então, percebam que eu tenho aqui a proteína transportadora, eu tenho duas regiões de ligação, né, ou locais de ligação, um para o sódio e um para a glicose. Lembrando que o sódio, ele foi gerado daquele transporte ativo. Lembram lá da bomba de sódio e potássio? Então, esse sódio aqui é aquele sódio do transporte ativo, resultante da bomba de sódio e potássio. Então, aí nós já temos uma grande concentração de sódio, que vai fazer com que a glicose adentre dependente dele. Então, nós temos o transporte de glicose dependente de sódio. Então, o sódio se liga em uma região da molécula e a glicose acaba se ligando a outra. E com isso eu vou ter a mudança conformacional dessa estrutura, fazendo com que o sódio adentre juntamente com a glicose. É o que a gente chama de cotransporte de glicose, certo? Dependente de sódio. Esse sódio que foi proveniente lá da bomba de sódio e potássio, que como vimos, para que acontecesse, foi utilizada aí energia, fazendo com que sua concentração tendesse a aumentar no lado aí extracelular. Então, para a glicose entrar na célula, ela depende do sódio. Se não tiver sódio, não há transporte, certo? É codependente. Vamos para o próximo. Contratransporte de sódio. Ah, sim, falta só observar uma coisa. Com relação aos aminoácidos, eu já ia esquecendo, a regra é a mesma, certo? Alguns tipos de aminoácidos, eles só vão adentrar a célula mediante a ligação de sódio também por meio de uma molécula transportadora. Então, também é dependente de sódio o transporte de alguns aminoácidos, certo? E é o mesmo modelo observado aqui, só mudando, lógico, a proteína transportadora e aí o elemento que vai ser transportado, que no caso não vai ser mais a glicose, e sim o aminoácido, certo? Já ia esquecendo, então fica aí a informação, certo? É a mesma coisa, vai ser também por cotransporte dependente de sódio, sendo que aqui o elemento a ser transportado, a substância a ser transportada vai ser o aminoácido e não a glicose. Vamos para o contratransporte de sódio e também contratransporte de sódio e dos íons cálcio e hidrogênio. Aqui o sódio também participa da mesma forma, sendo que aqui é um exemplo de transportador. Deixa eu botar aqui só para ver um negócio aqui. SimPort. Deu uma falhada aqui na memória. Vai ser o SimPort, certo? Então, percebam que o sódio também vai se ligar a uma região específica, aqui no meio externo. Quando ele se liga, promove a ligação do cálcio na outra extremidade da molécula. Então, percebam que aqui é o sentido contrário? O sódio vai adentrar e o cálcio vai sair. Por isso que a gente chama de contratransporte, certo? Dependente de sódio.
E aqui, para o íon hidrogênio, da mesma forma, tem que ocorrer a ligação do sódio em um local específico da molécula transportadora, que vai garantir com que o hidrogênio se ligue a outra região de ligação para poder sair. Ambos, o cálcio e o hidrogênio, dependem do sódio para poderem serem transportados. Sem sódio também não acontece esse tipo de transporte. Então, aqui exemplo de contratransporte de sódio e dos íons cálcio e hidrogênio. Então, cálcio e hidrogênio são dependentes de sódio para serem transportados. Transporte ativo através das camadas celulares. Locais de ocorrência desse tipo de transporte, né? Primeiro eu tenho que ter essa célula, né? Muitas vezes são células epiteliais aí envolvidas. Muitas vezes não, são as células epiteliais, certo? Locais de ocorrência: intestino, túbulo renal, glândulas exócrinas, vesícula biliar, membrana do plexo coroide. Então, são esses os locais de ocorrência de transporte ativo através das camadas celulares. Principalmente em regiões onde vai ter aí um fluxo de substâncias. Então, por exemplo, no intestino, eu tenho os processos absortivos para que aconteçam. Tem lá o lumen, preciso absorver glicose, preciso absorver aminoácido, preciso absorver íons, vitaminas, certo? Então, nesses locais onde há necessidade de absorção, eu vou ter aí a participação do transporte ativo, também de transporte de difusão, de osmose, que vai acontecer, certo? Mas o foco aqui é no transporte ativo. Então, perceba que no lume, nessa figura aqui, que ilustra o mecanismo básico de transporte ativo de camadas celulares, no lume eu tenho sódio. Ele adentra essa célula, como vocês podem observar, por difusão. Difusãozinha, certo? Adentrou essa célula, o que é que vai acontecer? Eu preciso bombear esse sódio para fora dessa célula. E como vimos, muitos dos transportes de substâncias dependem do sódio, né? Porque como vimos, a glicose precisa do sódio para ser transportada, cálcio precisa do sódio, aminoácidos precisam do sódio. Então, por isso que ele se difunde por difusão, né? Ele é transportado por difusão, fazendo com que sua concentração aqui tende a aumentar no interior da célula, para posteriormente ele ser transportado nas regiões, como podemos ver aqui, basolaterais da célula, certo? Então, por transporte ativo, esse sódio acaba aí sendo lançado para essas regiões, cai na corrente sanguínea e, como vimos, sódio sempre atrai a água. Aqui o processo de osmose também sendo garantido. E lá nos tecidos conjuntivos vamos ter o sódio e a água, que vão migrar para os vasos sanguíneos que estão, né, distribuídos nesse tecido, ok? Também alguns nutrientes. É da mesma forma para os nutrientes, né? Precisam cair na corrente sanguínea para atender aí as diversas regiões do corpo, né? Nesse caso, vai primeiro para o fígado e o fígado faz as devidas distribuições, de acordo com a necessidade aí do organismo. Mecanismos básicos de transporte que vamos observar: transporte ativo através da membrana da célula, difusão simples e difusão facilitada. Lembrando, esse tipo de transporte ativo ele é muito comum em células epiteliais que precisam absorver substâncias ou eliminar substâncias, que é o que acontece, por exemplo, nos rins. As glândulas exócrinas também precisam eliminar substâncias para produzir as soluções. Vesícula biliar também, que vai poder concentrar a bile. E a membrana do plexo coroide também executa essa função. Aqui nós temos as referências bibliográficas que foram utilizadas na construção desse material, desses slides, e as imagens foram obtidas desses sites. Também aqui a gente está dando, né, as devidas valores, né, para justamente evitar qualquer mal entendido. Então, estamos dando aí os méritos devido às imagens obtidas por esses sites. E ficamos por aqui e até a próxima aula, gente.